Isaías 41:10. Não temas, há um propósito maior te sustentando. Voz de Deus contra o medo. Quando lemos Isaías 41:10, encontramos uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras não são apenas um consolo, mas uma ordem divina que carrega consigo a garantia de que não estamos sozinhos, mesmo diante das maiores incertezas. O medo é uma reação natural do ser humano. Ele surge quando perdemos o controle de uma situação ou quando não sabemos o que nos espera. É exatamente nesse ponto que a voz de Deus se levanta e nos lembra: não temas. Essa não é apenas uma frase motivacional, mas uma convocação à confiança absoluta. Deus não está pedindo que ignoremos nossas emoções, mas que olhemos para além delas e fixemos os olhos na sua presença. No contexto histórico, o povo de Israel vivia tempos de ameaça, exílio e perseguições. Havia razões reais para o medo. No entanto, Deus não minimizou o que eles sentiam, mas revelou algo maior. A presença dele era suficiente para dissipar qualquer temor. Isso também se aplica a nós hoje. Assim como Israel, enfrentamos inimigos modernos, problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados, ansiedade, solidão e incertezas sobre o futuro. O medo tenta paralisar, mas a voz de Deus continua ecoando: não temas, eu sou contigo. Os salmos reforçam essa verdade. Em Salmo 27:1 lemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A repetição dessa pergunta retórica mostra que, quando reconhecemos Deus como nossa luz, qualquer sombra de medo perde a força. Já em Provérbios 3:25-26, encontramos: não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Aqui aprendemos que a confiança em Deus não é apenas uma sensação, mas uma proteção real contra os ataques invisíveis que tentam aprisionar nossa mente. O medo nos leva a olhar para nós mesmos e para nossas limitações. A fé, por outro lado, nos leva a olhar para o Deus ilimitado que nos acompanha. Esse é o convite de Isaías 41:10. Trocar a insegurança do eu não posso pela convicção do Ele é comigo. Em vez de permitir que o medo seja o guia, somos chamados a deixar que a voz de Deus seja o comando final. Há uma expressão forte no texto: não te assombres. Em hebraico, essa palavra carrega o sentido de não ficar espantado, não entrar em pânico diante daquilo que parece maior que você. É como se Deus dissesse: não se desespere, porque nada que você vê é maior do que eu que estou com você. Essa é a chave da vitória contra o medo. Nos dias de hoje, quando a ansiedade é considerada uma das maiores doenças da humanidade, essa promessa ganha ainda mais valor. O medo paralisa, mas a voz de Deus liberta. E a cada vez que ele diz: não temas, é como se estendesse um escudo invisível ao nosso redor, protegendo não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Portanto, a primeira grande lição que Isaías 41:10 nos ensina é que o medo nunca terá a última palavra. A voz de Deus é mais alta, mais firme e mais real do que qualquer circunstância. Não se trata de negar as dificuldades, mas de reconhecer que o Criador do universo caminha ao nosso lado e jamais nos deixa sozinhos. O medo pode até bater a porta, mas quem decide abrir ou não é a fé. De onde vem a força? Isaías 41:10 traz uma promessa que confronta diretamente a fragilidade humana. Eu te fortaleço. Essa afirmação aponta para uma verdade espiritual profunda. A força que realmente sustenta não vem de dentro de nós, mas de Deus.
Muitas vezes somos ensinados a acreditar que basta acreditar em si mesmo ou ter força interior para vencer as batalhas da vida. No entanto, a experiência mostra que há momentos em que essa força pessoal simplesmente não é suficiente. O profeta Isaías revela que o segredo da verdadeira resistência não está na autoconfiança, mas na confiança no eterno. Quando tentamos carregar a vida com nossas próprias mãos, acabamos esgotados. Mas quando reconhecemos que nossa força vem do alto, descobrimos uma fonte inesgotável. Essa é a diferença entre viver de forma natural e viver de forma espiritual. Um caminho é limitado pela própria energia, o outro é sustentado pelo poder divino que não se esgota. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo não apenas identifica Deus como um lugar seguro, mas também como a própria fortaleza que nos mantém de pé. Em outras palavras, Ele não apenas nos dá força, Ele é a força. Da mesma forma, Provérbios 24:10 nos adverte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O texto não é uma acusação, mas um convite. Quando nossa força natural falha, é sinal de que precisamos aprender a depender da força sobrenatural que vem de Deus. A tradição judaica ensina que toda a energia do homem vem de Hashem, o nome. Cada fôlego, cada batida do coração é sustentada pelo Criador. Quando Isaías afirma que Deus fortalece, está falando não apenas de vigor físico, mas também de coragem, resiliência e clareza para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Essa força é espiritual, emocional e até mental, pois atinge todas as áreas da vida. No cotidiano, essa promessa é testada em situações comuns. A mãe que precisa cuidar dos filhos sozinha, o trabalhador que luta contra a pressão no emprego, o jovem que enfrenta incertezas sobre o futuro, o idoso que lida com a solidão. Nessas horas, a força humana pode se esgotar, mas a força de Deus se renova a cada manhã. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:22-23, nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. A cada novo dia, a força é restabelecida pelo cuidado divino. A fé, então, funciona como uma chave. Ao invés de tentar controlar tudo sozinho, o homem aprende a entregar, confiar e permitir que Deus seja o sustentador. Isso não significa passividade, mas sabedoria para compreender que existe uma parceria. Fazemos a nossa parte, mas reconhecemos que o resultado e a sustentação vêm do Senhor. Isaías 40:31 resume de forma poética: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A águia que voa acima das tempestades é a imagem perfeita dessa força sobrenatural. Não é sobre escapar dos problemas, mas atravessá-los em uma dimensão mais elevada. Assim, a pergunta central não é quão forte você é, mas em quem você confia para ser fortalecido. Isaías 41:10 nos responde claramente: Deus é a fonte. Ele é quem fortalece, ajuda e sustenta. A força humana pode falhar, mas a força divina é eterna. A presença divina no meio da dor. Isaías 41:10 traz uma promessa que vai além de palavras de conforto: eu sou contigo. Essa declaração não apenas encoraja, mas transforma a forma como enfrentamos as dores da vida. A presença de Deus não é um conceito distante, mas uma realidade constante que sustenta quando tudo parece desmoronar. A dor é uma experiência inevitável. Todos, em algum momento, passam por perdas, doenças, frustrações ou traições. O sofrimento pode fazer com que muitos se perguntem: onde está Deus nesse momento? É justamente nessa hora que Isaías 41:10 se torna um lembrete poderoso de que, mesmo que os olhos não vejam e o coração não compreenda, Deus permanece presente.
O Salmo 34:18 afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, é exatamente na dor que sua presença se manifesta de forma mais íntima. A tradição judaica ensina que a Shekinah, a presença divina que habita entre os homens, repousa sobre aqueles que choram em silêncio, mostrando que Deus não está alheio ao sofrimento humano, mas próximo, sustentando. Quando atravessamos períodos de dor, a mente humana tende a buscar explicações imediatas. Perguntamos por quê? Mas Deus muitas vezes nos chama a perguntar: para quê? A dor pode não fazer sentido no momento, mas sempre pode se tornar um canal de crescimento, fortalecimento e até de transformação. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que nem tudo seja bom, tudo pode ser usado para um propósito maior. Um detalhe importante de Isaías 41:10 é que Deus não promete ausência de dor, mas presença no meio dela. Ele não diz, não sofrerás, mas eu sou contigo. Essa diferença muda a perspectiva. A vida não é isenta de lágrimas, mas é cheia de significado quando sabemos que não choramos sozinhos. No livro de Provérbios 18:10, encontramos uma metáfora poderosa. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A torre não remove a tempestade, mas oferece refúgio seguro enquanto ela passa. Assim é a presença de Deus. Um lugar onde encontramos consolo, ainda que a realidade exterior não mude de imediato. Muitos testemunhos de fé revelam que as pessoas sentiram Deus mais próximo, justamente nos momentos mais difíceis. Não foi na abundância ou na alegria plena, mas na noite escura da alma, quando parecia não haver saída. Isso confirma que a dor pode ser um espaço de encontro com o divino. No cotidiano, isso significa que Deus está presente na sala de hospital, no quarto escuro de quem chora, na mente ansiosa que não encontra descanso, no coração que enfrenta perdas. Ele não está distante, observando de longe, mas se faz presente, sustentando com a promessa: não temas, eu sou contigo. A grande verdade é que a presença de Deus não depende de sentimentos, mas de promessa. Podemos não sentir, mas Ele está. Podemos não enxergar, mas Ele permanece, e quando essa certeza entra no coração, a dor deixa de ser paralisante e passa a ser um lugar de encontro. Por isso, Isaías 41:10 nos ensina que o valor não está em viver uma vida sem dor, mas em experimentar a presença de Deus no meio dela. É essa presença que consola, fortalece e aponta para um futuro onde as lágrimas serão enxugadas. Até lá, a promessa permanece: eu sou contigo. Propósito maior, o fio condutor da vida. Quando Isaías 41:10 afirma: eu te ajudo, está revelando um princípio profundo. Nada do que acontece na vida está fora do olhar de Deus. Essa promessa não fala apenas de auxílio momentâneo, mas da convicção de que existe um propósito maior conduzindo todas as coisas. O medo e a dor perdem a força quando entendemos que não estamos à deriva, mas caminhando dentro de uma história que já foi desenhada pelo Criador. O ser humano tem uma necessidade natural de compreender o porquê das situações. Queremos respostas rápidas, explicações lógicas e soluções imediatas. Mas muitas vezes Deus não nos entrega o porquê, e sim o para quê. A tradição judaica ensina que cada evento carrega em si uma oportunidade de crescimento e lapidação. Assim como o ouro é purificado no fogo, o caráter humano é moldado pelas provas. Salmo 138:8 declara: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aqui está a chave. Deus não apenas nos criou, mas se comprometeu em completar o processo.
Ele não nos abandona no meio do caminho, porque há um fio condutor invisível ligando cada capítulo da nossa história a um propósito eterno. Provérbios 19:21 reforça essa ideia ao dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Podemos sonhar, planejar e até nos frustrar, mas há uma mão soberana guiando cada passo. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo tem sentido quando olhado sob a perspectiva do propósito divino. Na vida prática, esse entendimento traz paz. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem injustas ou sem explicação? Um desemprego inesperado, uma amizade quebrada, uma oportunidade perdida. À primeira vista, tudo parece caos, mas com o tempo, percebemos que havia algo maior sendo preparado. O que parecia uma perda, muitas vezes se revela como livramento. O que parecia atraso, se torna parte do processo de amadurecimento. O profeta Jeremias, em 29:11, traz uma promessa alinhada a Isaías. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa declaração confirma que Deus não é um espectador distante, mas um autor cuidadoso que escreve nossa história com intenções de paz, mesmo quando a trama parece complicada. É fundamental compreender que propósito não significa ausência de lutas. Pelo contrário, é no meio das adversidades que o propósito é revelado. José, vendido como escravo, precisou atravessar anos de prisão e injustiça para descobrir que havia sido preparado para governar e salvar sua família da fome. Se olharmos apenas para as circunstâncias, a história parece cruel. Mas quando enxergamos o propósito, vemos um plano perfeito em ação. Assim, Isaías 41:10 nos lembra que não estamos sozinhos e nem sem direção. Deus promete ajuda não apenas para sobreviver ao momento, mas para avançar em direção ao propósito que Ele mesmo estabeleceu. O fio condutor da vida não é o acaso, mas a mão do Senhor. Portanto, confiar nessa promessa é descansar no fato de que cada detalhe, cada lágrima e cada vitória estão conectados a algo maior. Não vivemos ao sabor do vento, mas sob a condução de um propósito eterno que sustenta, guia e completa a obra iniciada, sustentados pela mão direita de justiça. Em Isaías 41:10, encontramos uma das expressões mais ricas em significado espiritual. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa frase carrega não apenas a promessa de ajuda, mas o peso da fidelidade divina. Na tradição bíblica, a mão direita simboliza poder, autoridade e vitória. Não é qualquer mão que nos sustenta, mas a mão direita do Deus que governa o universo. Na cultura hebraica, a direita sempre foi vista como o lado da força. O Salmo 118:15-16 declara: a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. O salmista repete a expressão como quem reforça a convicção de que o poder de Deus não falha. A mesma mão que criou os céus e a terra é a que nos sustenta quando estamos prestes a cair. A palavra sustentar aqui vai além do ato de segurar. Em hebraico, traz o sentido de firmar, estabelecer, dar estabilidade. Em outras palavras, não é apenas impedir a queda, mas garantir que continuemos firmes no caminho. Esse detalhe é fundamental. Deus não apenas nos impede de desmoronar, Ele nos fortalece para avançar. Quando falamos da justiça nessa passagem, não se trata apenas de julgamento, mas da fidelidade e integridade do Senhor em cumprir o que prometeu. Provérbios 2:7 afirma: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ou seja, a justiça de Deus é uma defesa, um escudo que protege aqueles que permanecem em seus caminhos.
Na prática, isso significa que não estamos sustentados pela instabilidade das circunstâncias, nem pela fragilidade da nossa própria força. Quantas vezes já nos apoiamos em promessas humanas que se quebraram? Quantas vezes buscamos segurança em bens, relacionamentos ou posições que não duraram? Isaías 41:10 nos lembra que existe um sustento que não se abala, a mão direita de justiça de Deus. Essa promessa também fala de identidade. Somos sustentados não por sermos perfeitos, mas porque pertencemos a Ele. O justo juiz nos mantém firmes, mesmo quando o inimigo tenta nos acusar. O livro de Salmos reforça: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Aqui, o cajado representa a direção, mas a vara representa a defesa. Ambos são manifestações da mão direita de Deus, que sustenta. Um exemplo prático está na vida de Davi. Quantas vezes ele enfrentou batalhas aparentemente impossíveis? Contra Golias, não foi a força humana que lhe deu vitória, mas a confiança de que estava sustentado pelo braço do Senhor. Em seus salmos, ele constantemente reconhece que não era sua espada ou sua coragem que o sustentava, mas a mão poderosa de Deus. Essa verdade também é um convite à confiança diária. Em momentos de crise, nossa tendência natural é buscar muletas, algo ou alguém que nos sustente. Mas Isaías nos lembra que o verdadeiro apoio é invisível e eterno. É a mão direita de justiça que nos levanta quando tropeçamos, que nos protege quando somos acusados e que nos guia quando não sabemos para onde ir. Portanto, viver sob essa promessa é viver com a certeza de que nada poderá nos arrancar das mãos de Deus. Não importa o tamanho da tempestade ou a intensidade da luta, quem é sustentado pela mão direita de justiça jamais será abalado. Ansiedade e temor, inimigos do propósito. Isaías 41:10 começa com uma ordem clara: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa instrução revela que o maior inimigo do propósito não são as circunstâncias externas, mas os sentimentos internos que nos paralisam, o medo e a ansiedade. O medo é a antecipação do fracasso. A ansiedade é o ensaio de dores que ainda não aconteceram. Ambos consomem energia, minam a fé e nos afastam da clareza de que Deus está no controle. Em Provérbios 12:25 está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Esse versículo mostra que a ansiedade tem o poder de enfraquecer a alma, deixando-a pesada, sem vigor. Já a palavra de Deus, por outro lado, traz vida e ânimo. Na prática, o medo e a ansiedade funcionam como barreiras invisíveis. Eles impedem que enxerguemos o propósito maior, porque nosso olhar fica preso às ameaças do momento. Quantas vezes desistimos de um projeto, deixamos de dar um passo de fé ou até paramos de orar porque fomos dominados por preocupações? É exatamente contra isso que Isaías 41:10 se levanta. Deus não apenas pede que não temamos, mas dá a razão. Eu sou contigo. O salmista reforça essa verdade no Salmo 56:3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Note que o texto não nega a existência do medo, mas mostra o antídoto: confiar. O medo pode até surgir, mas não deve governar nossas decisões. O segredo está em substituir a voz da ansiedade pela voz da promessa. A tradição judaica ensina que a confiança em Hashem, Deus, é como um escudo espiritual. Quando a mente humana tenta antecipar o futuro e se perde em preocupações, a confiança no Senhor devolve o equilíbrio. Por isso, Provérbios 3:5-6 nos instrui:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A ansiedade nasce do excesso de confiança no próprio raciocínio, mas a paz vem quando entregamos a ele o que não controlamos. No cotidiano, vemos isso claramente. Uma mãe que se preocupa em excesso com o futuro dos filhos perde noites de sono e saúde, enquanto poderia descansar na promessa de que Deus é quem guarda e sustenta. Um trabalhador que teme perder o emprego gasta energia em pensamentos de derrota antes mesmo de qualquer aviso real. Em ambos os casos, a ansiedade não resolve nada, apenas rouba forças. Jesus, em Mateus 6,34, ecoa essa verdade. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa é uma lição de foco. O medo e a ansiedade nos fazem viver no futuro, mas a fé nos chama a viver o presente com confiança no propósito maior. Isaías 41:10 é o remédio contra esses inimigos invisíveis. Ele não apenas manda não temer, mas aponta para a razão de nossa coragem, a presença, a força e o sustento de Deus. Não é uma promessa vazia, mas um compromisso eterno. Assim, aprendemos que a ansiedade e o temor podem até bater à porta, mas não precisam se tornar moradores da alma. O segredo está em permitir que a voz da promessa seja mais alta do que a voz do medo. O propósito de Deus só se cumpre plenamente quando decidimos caminhar não pela ansiedade do amanhã, mas pela confiança no Deus que sustenta hoje e sempre. Salmos e Provérbios, confirmando Isaías 41:10. Uma das maiores riquezas da Bíblia é a forma como seus livros se conectam. O que Isaías declara em 41:10 não está isolado. É ecoado, confirmado e ampliado em diversos textos, especialmente em Salmos e Provérbios. Essas passagens revelam que a promessa de sustento, força e presença de Deus atravessa gerações, reafirmando que o Senhor é fiel em todas as circunstâncias. Nos Salmos, vemos claramente a mesma mensagem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Davi não está apenas fazendo uma declaração poética, mas revelando a convicção de alguém que enfrentou guerras, perseguições e desertos. A confiança dele não estava na espada, mas no Deus que prometeu: eu sou contigo. Outro texto poderoso está no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa passagem se conecta diretamente a Isaías 41:10, pois mostra que a ajuda divina não é teórica ou distante, mas bem presente. A promessa não fala de um Deus que ajuda de vez em quando, mas de um Pai que está sempre perto, pronto a sustentar. O Salmo 121 também traz uma confirmação incrível. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A pergunta inicial revela a angústia humana diante da incerteza, mas a resposta aponta para a mesma verdade que Isaías proclama. O socorro não vem dos homens, nem da própria força, mas do Deus que sustenta com a destra da justiça. Já em Provérbios, a sabedoria prática confirma a segurança que encontramos em Deus. Em Provérbios 3, 25, 26, lemos: não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Aqui vemos a mesma ordem de Isaías: não temas, acompanhada da explicação: o Senhor é quem guarda e protege. Outro provérbio que ecoa essa promessa é Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Assim como Isaías fala da mão direita que sustenta,
Aqui a sabedoria hebraica mostra que existe um refúgio inabalável. Não é a torre construída pelos homens, mas o próprio nome do Senhor que garante segurança. Essas conexões nos mostram que a Bíblia fala em harmonia. Isaías não está lançando uma novidade, mas reafirmando um princípio eterno. Deus é o sustento, a força e a presença constante do seu povo. Essa repetição, longe de ser redundante, é um recurso pedagógico divino. O Senhor sabe que nossa memória é frágil e que, diante das lutas, facilmente esquecemos quem nos guarda. Por isso, ele repete: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Na vida prática, esse alinhamento entre Salmos, Provérbios e Isaías nos ensina a viver com a palavra como fundamento. Cada vez que o medo bater, podemos recorrer a esses textos como âncoras espirituais. Eles nos lembram de que não estamos à mercê das circunstâncias, mas firmados na promessa eterna de um Deus que nunca falha. Assim, Isaías 41:10 encontra eco em toda a Escritura. Salmos traz a poesia da confiança. Provérbios, a sabedoria prática. Isaías, a voz profética. Juntos constroem uma muralha de segurança espiritual, lembrando que a fé não é construída em frases soltas, mas em um Deus que repete sua promessa de geração em geração. A fé que redefine o amanhã. Isaías 41:10 é uma promessa que não apenas conforta o coração no presente, mas também aponta para o futuro. Quando Deus diz: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento, Ele está nos mostrando que a fé tem o poder de redefinir o amanhã. O medo e a ansiedade tentam pintar o futuro como um lugar sombrio, cheio de incertezas. Mas a fé, firmada na palavra, redesenha esse quadro com cores de esperança, vitória e propósito. O futuro, aos olhos humanos, é sempre um território desconhecido. É justamente essa incerteza que gera insegurança. No entanto, a fé nos chama a confiar não no que vemos, mas em quem caminha à frente de nós. O Salmo 37:5 confirma: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E aqui está a essência da fé que redefine o amanhã. Quando colocamos o futuro nas mãos de Deus, o amanhã deixa de ser um espaço de medo e passa a ser um campo de confiança. Em Provérbios 16:3 lemos: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Esse texto mostra que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática que organiza a vida. Quando entregamos nossos planos, nossas decisões e até nossas dúvidas ao Senhor, Ele nos dá clareza e estabelece o caminho. É como se o caos interno fosse alinhado ao propósito divino. A tradição judaica ensina que a fé, emuná, não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar ativamente que Ele governa cada detalhe da vida. Essa confiança transforma a forma como enxergamos o futuro. O amanhã, que antes parecia assustador, se torna um lugar de expectativa. Em vez de perguntar o que pode dar errado, a fé nos leva a perguntar o que Deus está preparando. Na prática, isso significa que a fé não elimina os desafios, mas muda a forma como nos relacionamos com eles. Um desemprego, por exemplo, pode ser visto apenas como uma perda, mas pela fé pode se tornar a oportunidade para um recomeço alinhado ao propósito maior. Uma enfermidade pode parecer apenas dor, mas pela fé pode ser transformada em testemunho de cura, resiliência e dependência do Senhor. O apóstolo Paulo expressa essa verdade em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. A fé redefine o amanhã porque não se baseia no que os olhos enxergam hoje, mas no que Deus já declarou. E o que ele declarou em Isaías 41:10 é que não estaremos sozinhos em nenhum cenário futuro. Ele será nosso sustento.
Essa promessa é ainda mais poderosa quando lembramos de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O por onde quer que andares mostra que não há futuro onde Deus não esteja presente. Não importa o caminho, Ele já está lá. Portanto, Isaías 41:10 nos ensina que o amanhã não precisa ser um peso. Ele pode ser uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus em novas dimensões. A fé é o filtro que muda a narrativa. O que antes parecia ameaça, agora se torna cenário de milagre. O que antes era motivo de ansiedade, agora se transforma em motivo de oração e expectativa. Assim, o amanhã não é definido pelo medo, mas pela fé. E quando a fé é colocada em ação, o futuro deixa de ser um território desconhecido e passa a ser o palco onde a promessa de Isaías 41:10 continua se cumprindo. Não temas, porque eu sou contigo. Histórias de vitória no meio da aflição. Isaías 41:10. Não é apenas uma promessa escrita em papel, mas uma verdade que se confirma em histórias reais de homens e mulheres que enfrentaram a aflição e descobriram a fidelidade de Deus. O texto diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras foram experimentadas ao longo da história bíblica e continuam se repetindo na vida de cada pessoa que confia no Senhor. Um dos maiores exemplos é José, filho de Jacó. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Ele tinha todos os motivos para acreditar que havia sido abandonado. No entanto, em cada etapa da sua jornada, a mão de Deus estava sustentando. O próprio José reconheceu isso em Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que parecia derrota se tornou o caminho para a vitória. A presença de Deus transformou a aflição em propósito. Outro exemplo é Davi. Antes de se tornar rei, ele passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, muitas vezes cercado pelo medo da morte. Mas foi nessas circunstâncias que nasceram alguns dos salmos mais profundos, como o Salmo 34, no qual ele declara: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A vitória de Davi não veio apenas no trono, mas no aprendizado de que a presença de Deus era real, mesmo nos desertos da vida. O profeta Elias também nos mostra isso. Após enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele caiu em profunda angústia, desejando até a morte. Mas Deus se revelou não no vento, no terremoto ou no fogo, mas numa voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. Essa experiência mostra que até os grandes homens de fé enfrentam crises, mas também revela que o sustento divino se manifesta de forma inesperada. Nos Salmos encontramos relatos pessoais de vitórias nas aflições. No Salmo 40, 1-2, Davi escreve: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aqui vemos a mesma promessa de Isaías 41:10 em ação. Deus sustentando, fortalecendo e estabelecendo um novo caminho. Na prática, isso também se aplica a histórias modernas. Quantas pessoas enfrentam diagnósticos impossíveis e encontram cura inexplicável? Quantos vivem crises financeiras e descobrem portas abertas que não existiam antes? Quantos atravessam perdas dolorosas e, mesmo sem respostas imediatas, experimentam a paz que excede o entendimento? Essas experiências confirmam que a aflição não é o fim, mas o cenário onde Deus manifesta seu poder. Provérbios 24:16 resume bem esse princípio.
Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar sustentado pela mão do Senhor. Assim, as histórias de vitória nos lembram que Isaías 41:10 é mais do que uma promessa bonita, é uma realidade vivida. Cada lágrima pode ser transformada em testemunho, cada deserto pode se tornar escola, cada aflição pode se transformar em palco de milagres. O mesmo Deus que esteve com José, Davi e Elias continua dizendo hoje: não temas, porque eu sou contigo. Oração de entrega e fortalecimento. Depois de compreender as promessas de Isaías 41:10, o coração encontra um convite inevitável: entregar-se completamente a Deus em oração. As palavras do profeta não são apenas para ouvir, mas para praticar. Quando dizemos não temas, precisamos transformar isso em um ato de fé diário, colocando diante do Senhor nossos medos, ansiedades e incertezas, para que Ele nos fortaleça e sustente. A oração é o lugar onde a alma encontra descanso. É o momento em que o coração humano se conecta com a presença divina. E aqui está um segredo poderoso. A oração não muda apenas as circunstâncias, mas muda principalmente quem ora. Ao nos aproximarmos de Deus, somos revestidos de uma nova perspectiva, a de que não estamos sozinhos. O Salmo 55:22 nos instrui: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Essa é a oração de entrega. Lançar, soltar, transferir o peso que não conseguimos carregar. Isaías 41:10 garante que Deus nos sustenta com a destra da sua justiça, e a oração é o meio pelo qual acessamos esse sustento. Provérbios 16:3 confirma: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando oramos entregando nossos planos, nossos caminhos e até nossas dores, o Senhor organiza aquilo que parecia confuso. A mente se acalma, o coração se fortalece e a alma encontra direção. Essa oração de fortalecimento não precisa de palavras complicadas, mas de sinceridade. É dizer: Senhor, reconheço que tenho medo, mas confio em Ti. Reconheço que me sinto fraco, mas sei que és a minha força. Entrego a Ti o meu amanhã, sabendo que Tu já estás nele. Esse tipo de oração conecta a promessa com a prática, transformando teoria em vida. Na tradição judaica, existe o conceito de bitachon, confiança absoluta em Deus. Não se trata de uma esperança vaga, mas de uma certeza inabalável de que Ele está no controle. Orar com bitachon é descansar, mesmo quando os olhos ainda veem tempestade. É isso que Isaías nos ensina. Não temer, porque o próprio Deus caminha conosco. No momento em que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, Moisés declarou ao povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14:14. Essa mesma confiança pode ser traduzida em nossa oração hoje. Não precisamos lutar sozinhos, porque o Senhor é quem peleja, sustenta e fortalece. Vamos fazer isso agora, em unidade de fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Reconhecemos que muitas vezes o medo e a ansiedade tentaram dominar nosso coração. Mas hoje nos lembramos da Tua promessa em Isaías 41:10. Não temer, porque Tu és conosco. Pai, entregamos a Ti cada preocupação, cada dor e cada incerteza. Pedimos que a Tua mão direita de justiça nos sustente e que o Teu Espírito nos fortaleça. Que a nossa fé seja maior do que o nosso medo, que o nosso amanhã seja guiado pela Tua presença e que possamos descansar sabendo que não estamos sozinhos. Em nome de Yeshua, Te agradecemos porque já estamos sendo renovados pelo Teu poder. Amém. Essa oração sela tudo o que aprendemos. Deus está presente, fortalece, ajuda e sustenta.
E quando colocamos nossa vida em suas mãos, podemos viver cada dia com confiança e paz, certos de que o amanhã já está seguro no Senhor.